pessoal, eu sou Renato Lago do estudandomelhor.com, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nossa quinta aula, nosso último encontro do nosso curso Organizando Projetos de Pesquisa. Na nossa última aula, nós falamos sobre o quadro teórico e metodologia. Hoje nós vamos falar sobre três assuntos: referências bibliográficas, cronograma e sobre a introdução. Não se assuste. Falar da introdução agora, né, parece que é a última coisa. Mas, na verdade, a introdução é o que vai abrir o seu projeto. Mas eu vou explicar ela agora, só para você entender melhor, tá ok? Agora não, daqui a pouco. Antes a gente vai falar primeiro sobre referências bibliográficas. Bom, referências bibliográficas são todos os livros, todos os artigos, todas as fontes que você utilizou no seu trabalho e, além disso, você vai ter que colocar também aquelas obras que são referências para o seu trabalho. Quer dizer que você teve que lê-las? Não obrigatoriamente, mas você tem que saber que elas existem. Nas referências bibliográficas, vai ter que ter o panorama geral do conjunto de conhecimento sobre aquele tema que você está trabalhando. E pode ter certeza que seu examinador vai te cobrar isso. Se você não colocou, às vezes, um clássico ali, ele vai olhar e vai falar: você esqueceu tal autor. Se você também não colocar algo que é inovador, alguém que está falando sobre esse tema agora, pode ser que a banca também te lembre isso. Olha, faltou no seu trabalho tal autor. Então, na referência, mesmo que você não coloque no seu trabalho aquele assunto diretamente, aquele autor diretamente, que você use aquela obra de uma forma mais efetiva, mas pelo menos você tem que demonstrar que você sabe que ela existe. Isso que está presente no capítulo Referências Bibliográficas. Nesse tópico, você vai mostrar que você está antenado, que você sabe que aqueles autores sobre aquele tema tratam dessas questões, ok? Bom, então você vai colocar de forma alfabética, a partir do sobrenome do autor. E a fórmula é bastante clássica. Essa fórmula está elencada na ABNT. A ABNT é que vai, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai demonstrar para você como que tem que ser essa referência. Então a referência é assim: primeiro o sobrenome do autor, vírgula, o nome do autor, ponto. Aí você coloca o nome do livro, o subtítulo do livro, se tiver, ponto. Aí você vai colocar a cidade onde foi editado o livro, dois pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano da edição. Ponto. É isso. Tem gente que vai querer colocar mais coisa, vai querer colocar qual foi a edição, quantas páginas tem o livro, se foi traduzido por quem. Nada disso precisa. O que precisa é o que eu falei: sobrenome, nome do autor, nome do livro, cidade onde foi editado, o nome da editora e o ano. Hoje a ABNT exige isso. Então, às vezes, menos é mais. É melhor você colocar do jeito que tem que ser do que você querer colocar um monte de coisas ali que não vão ajudar em nada. Às vezes vão só atrapalhar. Beleza? Então, referências bibliográficas, basicamente é isso. O cronograma, nem todo projeto de pesquisa tem um cronograma. Mas o cronograma é importante. Primeiro, porque tudo tem um fator tempo. A gente pensa assim: existe uma partida de futebol, por exemplo. Se aquela partida de futebol não tivesse uma hora para acabar, de repente o placar ia ser infinito. O que de repente ganhou não ia ganhar mais, porque a partida continuou. Ou então, mesmo que perdesse aquela partida, ia ser um placar mais dilatado. Então o fator tempo está presente em tudo. Num projeto de pesquisa não é diferente. No projeto de pesquisa existe o fator tempo. Você tem que pensar que o projeto tem um prazo para terminar, tem uma data para iniciar, tem períodos que você tem que trabalhar. Ok? Então o cronograma serve para isso. Você determina de tal data até tal data você vai fazer levantamento bibliográfico. De tal data até tal data você vai fazer as entrevistas. De tal data até tal data
você vai começar a escrever o primeiro capítulo. E assim sucessivamente. É questão de organização de tempo. O cronograma serve para isso. Organizar o seu tempo. Ele serve para você conseguir ter a nítida ideia de como você vai produzir a sua pesquisa. E se o seu projeto de pesquisa no edital ou a instituição que você estiver apresentando o projeto exigir o cronograma, é justamente esse instrumento que vai demonstrar que você está focado no seu trabalho, que você tem noção exata do tempo que você precisa para levantar as fontes, do tempo que você precisa para discutir a bibliografia, o tempo que você precisa é adequado para você formular o seu estudo de caso e assim sucessivamente. O cronograma ele é adaptado conforme a sua realidade, mas tem que ser viável, ele tem que ser execuível. Não adianta você querer prometer mundos e fundos e não cumprir. Essa é a função do cronograma, ok? Bom, e concluindo, a introdução. A introdução é o que inicia o seu trabalho. É o que vai apresentar o seu trabalho para o leitor. Essa é a função da introdução. Então, muitas vezes, a introdução, apesar de estar no início do projeto, ela é escrita depois. Porque aí você já fez todas essas etapas, você já realizou o seu trabalho, então você tem noção completa do seu trabalho, você já tem um produto ali em mãos. Então você faz a introdução a partir daí. Um conselho que eu dou é que a introdução não seja só uma apresentação. O primeiro pulo do gato que eu queria passar para vocês em relação à introdução, está relacionado que a introdução faça um resumo do seu trabalho. Ok? Então, por exemplo, você quando falar na introdução, você vai estar fazendo uma revisão sobre todos os tópicos do seu trabalho, todos os tópicos da sua pesquisa, todos os tópicos presentes ali no seu projeto. Então você começa a introdução pela delimitação temática. Você apresenta o tema, você mostra qual é o seu recorte temporal, você mostra qual é o seu recorte espacial. Depois, qual é o outro tema que a gente falou aqui no nosso projeto? Justificativa. Aí na introdução ainda você faz um pequeno resumo da sua justificativa. Por que é importante, por que é relevante academicamente, por que é relevante socialmente você falar daquilo, por que ele é viável, por que ele é original, por que ele é pertinente. Depois você fala dos objetivos, que foi o outro tópico que a gente falou. Nos objetivos você coloca lá aonde você quis alcançar com o seu projeto, o que você pretende demonstrar com o seu projeto. Aí na continuidade você vai falar sobre as hipóteses. Você apresenta as hipóteses da problematização que está presente na delimitação. Então você fala o que você pretende responder com o seu trabalho. Continuando, você vai falar de quê? Você vai falar sobre a revisão bibliográfica, que autores que você está utilizando, de que forma você vai lidar com eles, linkando com o quadro teórico, quais são os conceitos, quais são as relações interdisciplinares, qual é a dimensão que o seu trabalho vai querer analisar. Continuando, você vai falar da metodologia, você vai falar qual é a estratégia que você está utilizando para falar do seu trabalho. Então tudo isso você vai colocar na introdução. E pode até dar um pequeno fechamento, falando um pouco sobre as referências bibliográficas, falando sobre alguns autores que são referência realmente naquele assunto. O cronograma não precisa, mas se você até quiser ainda falar um pouco do cronograma, o período que você coletou os dados, que você vai coletar os dados, que você vai trabalhar com as fontes, também pode ficar legal no seu trabalho. Então, a introdução, esse é o primeiro pulo do gato. Tem essa função resumo. Muitas vezes a pessoa vai pegar o projeto, se ler uma introdução interessante, que dê uma visão geral do projeto, vai se interessar. Isso faz toda a diferença quando você apresenta isso para o seu orientador, quando você apresenta isso numa instituição de pesquisa, quando você apresenta isso numa universidade que você quer cursar, quando você apresenta isso numa empresa que você quer trabalhar. A introdução é aquilo que o leitor vai em 2, 3 páginas entender todo o seu projeto. Então é muito importante. O segundo pulo do gato é o seguinte: quando a gente fala de introdução, é a primeira coisa que
você vê no projeto. E falei há pouco que às vezes é a última coisa que você faz, porque aí você já fez tudo, você já tem toda a ideia na sua mente, aí você faz a introdução. O segundo pulo do gato, e que eu gosto de fazer nos meus projetos, é o seguinte: não faz por último, faz primeiro, mesmo que você ainda não tenha desenvolvido seu projeto. Por quê? Porque quando você fizer primeiro, você já vai organizar melhor a sua cabeça. Você já vai dar uma direção melhor, porque na medida que você começar a pensar como vai ser minha delimitação temática, quais vão ser meus objetivos, qual vai ser minha problematização, qual vai ser a resposta que eu vou dar a esse problema que eu criei, qual vai ser meu quadro teórico, tudo isso vai contribuir para que você dê uma direção na sua cabeça, direção ao seu projeto. Depois, se você quiser, você vai fazendo pequenos ajustes. Se depois você achar que você vai ampliar o período que você está analisando, que você vai mudar um conceito ou outro, não há problema, muda lá na introdução. Mas pelo menos você já conseguiu dar uma direção ao seu trabalho. Ok? Bom, gente, foi muito legal esse nosso encontro, essa oportunidade que a gente teve aí de apresentar o nosso curso. Conheça o estudandomelhor.com, você vai se surpreender com a quantidade de temas que vão contribuir para o seu sucesso. A gente ainda vai ter um próximo curso aí sobre o trabalho de conclusão de curso, que aí você vai pegar essa organização de projetos de pesquisa, juntar com o trabalho de conclusão de curso e você vai ver como vai contribuir para a sua vida acadêmica. Ok, gente? Foi um prazer. Um abraço.